Olá, tudo bem? Prazer, eu sou o pastor PH. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Você acredita em milagres? Você é daqueles que acredita que o céu se manifesta na vida daqueles os quais Deus tem propósito na terra? Porque a graça de Deus se manifesta sobre toda a terra, né? A Bíblia diz que o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, a terra dá o seu alimento a todos, mas a Bíblia diz também que Deus tem um povo na terra com o qual ele tem compromisso e por meio desse povo ele realiza os seus propósitos para o bem de toda a terra. Isso é maravilhoso. Se você é daqueles que acreditam, eu quero compartilhar com você uma palavra interessante aqui. Talvez você nunca tenha visto, nunca tenha pensado assim, nunca tenha lido e entendido desta maneira. Você já deve ter ouvido falar num sujeito chamado Sansão, aquele homem forte, né? A maioria das pessoas conhece. A história de Sansão já inspirou filmes, séries, um monte de coisas, pregações, um monte de coisas. E é real. Sansão de fato existiu. Mas eu gostaria de compartilhar com você alguns fatos interessantes que aconteceram na vida desta família, família de Sansão, pai e mãe. O que acontece? Ali no livro de Juízes, capítulo 13, você vai ler o versículo 8 e o versículo 12. Lendo do 8 ao 12 você vai entender a história, mas eu vou te contar aqui para você ver que fato interessante e o que tem a ver conosco essa história. Veja bem, a mãe de Sansão era estéril, não podia ter filhos. O pai de Sansão, Manoá, já tinha também uma certa idade. Mas um certo dia a mãe de Sansão estava sentada, né, lá no campo e apareceu um homem para ela. E esse homem diz assim, olha, tu é estéril, mas tu vai ter um filho. Ela foi para casa e contou a Manoá, seu esposo, e disse, olha, apareceu um homem para mim enquanto eu estava lá no campo e ele disse que eu vou ter um filho. O Manoá disse assim, quando esse homem apareceu, na verdade Manoá orou, né, e pediu a Deus, disse, Senhor, aquele mesmo homem que apareceu lá para minha esposa, manda ele de novo, né? Eu quero conversar com ele, eu preciso conversar com ele. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Manoá e enviou o anjo outra vez. E na segunda vez que o anjo foi enviado à esposa de Manoá, ela, quando viu o anjo e recebeu as palavras do anjo outra vez, ela correu até o marido dela e disse, olha, aquele homem que me disse que eu vou ter um filho, ele apareceu de novo para mim. Ele está lá. Vamos lá comigo. E a Bíblia diz que Manoá correu e foi até o local onde o anjo estava, esperando ele, inclusive. E aí acontece uma coisa interessante. Manoá diz assim para o anjo. Disse assim, olha, o senhor é aquele mesmo homem que apareceu anteriormente para minha esposa? E o homem disse, sim, sou eu. Ele disse assim, então eu te peço um favor. Me diz o seguinte, quando esse menino nascer? Isso você vai encontrar do versículo 8 ao versículo 12 de Juízes, capítulo 13. Quando esse menino nascer, como é que eu devo cuidar dele? Preste atenção nisso. Quando esse menino nascer, como é que eu devo cuidar dele? Como será a vida desse menino? Qual o tratamento? Qual o ensino? Eu preciso saber como cuidar desse menino que vai nascer. E o anjo então vai dizer para o Manoá como ele vai cuidar do menino. Até aí. Você fala para mim assim, pastor, o que isso tem a ver comigo? Presta atenção que a revelação vem agora. Presta atenção. O Senhor nosso Deus, Ele nos dá, Ele nos presenteia com várias coisas, com várias situações, e elas vêm dele, vêm do céu. O Senhor nosso Deus também nos dá responsabilidades sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida, em várias coisas, em várias áreas. Isso que o nosso Senhor, Deus, nos dá, vem de onde? Vem do céu para nós. Manoá não podia ter filhos. A esposa dele não podia ter filho.
Ele estava recebendo uma dádiva do céu. Ele estava recebendo uma dádiva de Deus. E o Manoá diz assim, como é que eu vou cuidar daquilo que Deus está me dando? Como é que eu vou cuidar daquilo que eu estou recebendo de Deus? Porque a minha bênção, essa graça, esse favor imerecido vem do céu para mim. E como é que eu vou saber cuidar de algo que vem de Deus? Eu e você também recebemos dádivas de Deus. Coisas maravilhosas que vêm do céu para nós cuidarmos. Nossos filhos, nossa família, nosso ministério, nossos amigos, nossos relacionamentos. E nós somos falhos. Nós somos imperfeitos e estamos sendo aperfeiçoados. Conforme está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Nós somos imperfeitos. Então eu te faço uma pergunta, como é que você vai saber cuidar das coisas divinas, das coisas que vêm do céu, apenas com o seu conhecimento das coisas da terra? Não. Aquilo que você está recebendo do céu, recebendo de Deus, você só consegue cuidar se a preparação, o ensino, o treinamento vier também do céu. Porque ninguém cuida das coisas que vêm do alto usando apenas as coisas que estão na terra. Jesus Cristo disse que o que é do mundo é do mundo. O que é da terra é da terra. Nós só conhecemos as coisas que são da terra. Jesus Cristo disse assim, olha, se vocês não creem em mim, se eu estou falando para vocês das coisas da terra, quanto mais se eu falar para você das coisas do céu, das coisas eternas. Você tem com você, ou você tem sobre a sua responsabilidade, ou nós temos sobre a nossa responsabilidade, coisas que vieram do céu, que vieram de Deus. E nós só saberemos cuidar dessas coisas. Nós só cuidaremos dessas coisas com perfeição se o ensino, se a direção vier de Deus. É Deus quem nos dá capacidade, conhecimento e condições para cuidar das coisas que vêm dele. Manoá e a sua esposa estavam recebendo uma bênção do céu. O que vinha para eles, no caso deles um filho, vinha do céu, vinha de Deus. Então ele diz assim, se Deus está me dando essa bênção, ele também precisa me dar o conhecimento e a sabedoria para cuidar daquilo que é dele. Porque eu não preciso de sabedoria para cuidar dessa caneta. Essa caneta é a criação aqui da terra. Não. Mas eu preciso de sabedoria para cuidar da minha família, para cuidar do ministério. Eu preciso de sabedoria de Deus para cuidar daquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Aquilo que Deus me presenteou. A sua família foi Deus que te deu. O seu trabalho foi Deus que te deu. Então você precisa de sabedoria de Deus para cuidar daquilo que Deus te dá. Se eu e você não estivermos sabedoria vindo do alto, como diz lá na carta de Tiago, diz assim, olha, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Precisa de sabedoria, peça a Deus. Foi isso que Manoá fez. Lê Juízes capítulo 13, do 8 ao 12. Foi isso que Manoá fez. Ele disse ao anjo, o Senhor está me dando um filho? Sim, está. Então eu preciso de sabedoria do mesmo Deus para cuidar desse filho que Ele está me dando. Que Deus abençoe você nesse dia e a sua casa e te dê sabedoria para que você possa cuidar daquilo que Deus colocou nas tuas mãos.